todos e a todas. Eu começo pedindo desculpas pelo retardo de ter chegado à sessão minutos depois de iniciada. O título da intervenção é Por um teatro protestante no século XVI, o sacrifício de Isaac, segundo Théodore de Bèze. Em outubro de 1550, na cidade de Geneve, Suíça, Théodore de Bèze publicou Abraham Sacrifiant, obra que, para renomados especialistas e também para a Academia de Inscrições e Letras da França, tornar-se-ia a primeira tragédia redigida em francês. Consagrada à teatralização do célebre capítulo bíblico de Gênesis 22, 1-19, paratextual e popularmente conhecido como o sacrifício de Isaac, a tragédia escrita por Bèze tornou-se vertiginosamente conhecida em Geneve e Lausanne, onde provavelmente foi encenada pela primeira vez. O nascimento da dramaturgia trágica em língua francesa buscou na Bíblia, portanto, a matéria-prima de sua estética. Surgida no coração do século XVI, a peça de Bèze, que recebe inclusive um interessante subtítulo, a saber, Tragédie Françoise, pode-se dizer, exerce um duplo movimento do ponto de vista da cena teatral do seu tempo, isso sem qualquer prejuízo de sua relevância e implicações propriamente religiosas. De um lado, rompe esteticamente com a tradição dramatúrgica medieval, por outro lado, recupera o que poderíamos chamar de formas do teatro antigo, no espaço humanista e renascentista do século XVI, formas que serão mais visceralmente retomadas pelo teatro clássico do século XVII. O exílio, ou melhor, o autoexílio na Suíça e a conversão ao protestantismo em 1548 configuram-se como os dois principais eixos da disjunção biográfico-existencial experimentada por Bèze. Ele, que nasceu em Vézelay, em 24 de junho de 1519, na região da Bourgogne, França, deixou algumas pistas dessa dupla conversão, de fé e de horizontes, em sua tragédia. De maneira mais expressiva e direta, um trecho endereçado aos leitores de Abraham Sacrifiant, na Carta aos Leitores, onde, de sua própria pena, o teólogo e poeta expõe algumas linhas acerca da sua partida e sua adesão à nova fé. Palavras de Bèze, e eu o cito. Faz mais ou menos 2 anos que Deus, por sua graça, me fez abandonar o país de onde ele é perseguido, para que eu pudesse servi-lo segundo sua santa vontade, tempo durante o qual diversas ilusões sobrevieram ao meu espírito. Tive eu, no entanto, refúgio na palavra do Senhor. A necessária explicitação dos horizontes da nova fé nascente exigiria dos intelectuais da Reforma perspectivas mais particulares e autônomas de interpretação da Bíblia. Nesse sentido, por exemplo, a exegese e a tarefa de tradução da Bíblia, tal como fez Lutero, protagonizam um importante papel entre os reformadores. Contra a esclerose da Igreja medieval, o cristianismo em mutação apresenta-se como uma máquina interpretativa dos seus textos e de sua tradição. A emergência de comentários bíblicos era uma evidência que no panorama alemão, que era o de Lutero, quer no panorama suíço, que passou a ser o de Bèze, e que era o de Calvino há mais tempo. Com a publicação de Abraham Sacrifiant, em 1550, a interpretação bíblica ganha uma forma diversa, isto é, artística, o que a faz destoar dos mais conhecidos comentários bíblicos de sua época. Em 1550, publica o 2º tomo de seu comentário a Gênesis, que comenta um comentário de Gênesis que vai do capítulo 12 ao 24, e em 1554 seria a vez de Calvino publicar o seu. Bèze, portanto, pode ser distinguido por uma bidimensionalidade, poeta e teólogo, que foi tão brilhantemente explorada por Alain Dufour, numa excelente biografia publicada em 2009, muito embora não definitiva, tal como a de Geisendorf, surgida em 1948, que eu particularmente considero mais erudita. Dufour chega a afirmar que Bèze não era senão um poeta neolatino e helenista emergido no meio de teólogos. De sua atividade literária nasce Poemata Juvenilia,
1548, por exemplo, obra dedicada ao seu preceptor, Melchior Volmar, e que, inclusive, recebeu elogios de ninguém menos que Michel Montaigne. É da perspectiva do poeta-teólogo, que eu desejaria tangenciar o tema sugerido para esta intervenção. Os intérpretes mais apressados da tragédia de Beze procuram entendê-la à luz do teatro medieval, que foi notadamente marcado pelo subgênero chamado mistérios. Motivos existiam para que assim o compreendessem, buscando, sobretudo, ressonância dos mistérios do Velho Testamento em sua peça, até porque tais expressões teatrais pertenciam ainda a uma certa atualidade na história do drama, até a publicação do decreto do Parlamento de Paris, que, a partir de 1548, proibiu a sua encenação na França. A estética dos mistérios, entre outros traços, trazia à cena temas religiosos, recorrentemente bíblicos, e objetivava, sobretudo, a transmissão de histórias quase sempre ligadas a uma personagem da tradição religiosa, bem como o aumento, a edificação da fé católica e também o encorajamento dos fiéis espectadores à devoção. O próprio drama de Abraão, por exemplo, está coligido à compilação surgida por volta de 1450 e impressa em 1500, 1520 e 1542. Ao sacrifício de Isaac, nesta mesma compilação, são consagrados nada menos do que 1164 versos. A tragédia de Beze, ao retirar da Bíblia sua matéria-prima, qual seja o drama de Abraão, o que a faz recuperar de algum modo os mistérios medievais, e mesmo quando compreendida ou recepcionada como obra de edificação espiritual para os protestantes ainda inseguros nos braços da nova fé, ela não se resume em reproduzir o texto de Gênesis 22, versículos de 1 a 19, mas antes ela o amplifica e assim tentarei demonstrar rapidamente. A fenda entre religião e a arte amplamente entrevista pela corrente interpretação do mundo moderno, em que pese sobre Abraham sacrifiant a crença do seu autor, a Bíblia foi por ele recuperada não só como texto da fé, mas também como fonte de temas trágicos, esteticamente significativos. O lado crítico, dramaturgo do reformador, também presente na carta aos leitores, juntada à peça, nos convida à percepção dos propósitos exclusivamente estéticos de Beze. Tal face de Beze se endereça diretamente àqueles que se ocupavam com a dramaturgia seiscentista, ou seja, endereça-se aos confrades, não só aos confrades suíços, para estes ficam a sua exemplaridade e a de seu herói na tragédia, mas aos poetas humanistas do ambiente francófono, sobretudo. Beze exalta o uso que ele mesmo faz de um tema veterotestamentário, ao tempo em que critica aqueles que se comprazem, abro aspas, com invenções e imitações vãs, fantasiosas e desonestas, que tanto conservam os vícios dos seus respectivos admiradores. E ele está se endereçando aos poetas da Pleiade. A tragédia Abraham Sacrifiant contém 1016 versos, está dividida em 3 partes, separadas por 2 pausas, além de um prólogo e um epílogo. A amplificação do texto bíblico pode ser vista desde a composição das personagens. Além de Abraão, Isaac, Sara e os servos do patriarca, Beze também traz para a cena, para o drama, um anjo e também Satã. Em comparação à narrativa de Gênesis 22, 1-19, Deus só fala na peça senão através do anjo. Por outro lado, Beze coloca em cena Satã, que, por sua vez, é mencionado no texto bíblico. O Satã de Beze é apresentado, que, por sua vez, não é mencionado no texto bíblico. Corrijo-me. O Satã de Beze é apresentado em hábito de monge, ressaltando, portanto, uma preocupação de ordem visual, de figurino, ao colocar em cena esta personagem. É possível deduzir que somente os espectadores podiam vê-lo, mas o mesmo não acontecia ao patriarca. Satã é visível para os espectadores e invisível para Abraão. O prólogo é recitado por uma personagem anônima, o que, segundo Le Bègue, evoca a tradição dos mistérios e das comédias religiosas medievais. Ao reabilitar o gênero antigo tragédia,
Bese afasta-se da forma do drama medieval e alinha-se ao movimento do teatro humanista do século XVI, sem desconsiderar, portanto, a Bíblia em sua estética. O arco trágico pretendido pelo poeta reformador o faz trazer nos primeiros versos da peça um cântico de Abraão e Sara em louvor a Deus. E aqui eu reproduzo um pequeno fragmento, uma tradução provisória que eu fiz. Que a glória anunciemos de sua grande majestade, tudo o que tivemos e doravante teremos, provém senão de sua bondade. De Deus o bem nos tem chegado, de nós tem ele lembrado, Deus nos dará, tudo em seu tempo será. Para alguns especialistas, a peça de Bese poderia ser entendida como um teatro de exemplaridade, por apresentar ao seu principal público, qual seja, os fiéis reformados, um modelo de fé. Alguns chegam à radicalidade a compreender a peça de Bese apenas como um panfleto, uma propaganda huguenote dentro do século XVI. Tal argumento, particularmente, não me convence com facilidade. As personagens de Bese, Abraão e Isaac, sobretudo, não podem ser encontradas facilmente em Gênesis 22. O movimento interno da tragédia, na tessitura do arco trágico, parece querer apontar os aspectos contraditórios da ordem dada por Deus, transformando-a num grande absurdo. O texto bíblico apresenta um Abraão pronto e determinado ao cumprimento do mandamento divino. Lá nada se discute. Mas o Abraão de Bese insurge-se, impõe-se dúvidas e é atravessado por um sentimento trágico face à inescapabilidade do destino anunciado, que, em seu caso, apresenta-se de maneira incompreensível frente às promessas outroras feitas por Deus. Que o exercício da obediência e da confiança em Deus também estejam presentes na tragédia de Bese é algo difícil de se questionar. Quando pensamos em Gênesis 22, 1:19, embora não seja fácil lidar com a indestrutibilidade do topos bíblico obediência, que também é acolhido pela peça de Bese, em minha ótica, seria possível retirar o foco da submissão cega e deslocá-lo para o sofrimento do herói, nesse caso Abraão. O Abraão de Bese, tal como Jó, sofre. Se Bese introduz o elemento sofrimento, e assim compreendo, é factível dizer que a busca por um determinado efeito estético, diverso, seria alcançado através da ruptura do horizonte da expectativa do público ao qual se destina a tragédia. As obras artísticas, de maneira geral, dificilmente aparecem como uma novidade absoluta. Através de referências implícitas e explícitas, características já familiares, o público da obra está predisposto a um certo modo de recepção, mesmo evocando percepções já conhecidas e ajustando o leitor ou o espectador a uma órbita tal de disposição emocional, isto é, numa órbita de expectativa. Tal expectativa pode ser modulada, reorientada e até mesmo rompida. Isto quer dizer que Bese faz entrar em cena uma história já conhecida pelo público espectador, os fiéis. Todavia, tal história carregaria consigo contornos, no mínimo, inesperados. Sobre a cena, os espectadores encontrariam outros elementos para o desenlace do então drama que envolve o patriarca, seu filho e a ordem dada por Deus. Um dos elementos responsáveis pela provocação desse efeito sobre os espectadores e os leitores da peça é a inclusão de cenas de contestação de Abraão em direção a Deus, mas também de Isaac em direção a Abraão. A amplificação que o poeta teólogo realiza da narrativa de Gênesis 22, 1:19, permite tal horizonte. A nevralgia da obra, o efeito estético procurado por Bese, talvez não estivesse numa hipotética problemática tal como Isaac morrerá. O público já sabe que o Isaac bíblico sobrevive, mas antes, na questão, Abraão, frente às contestações que faz, frente às lamentações endereçadas a Deus e diante da defesa que Isaac faz de sua própria vida, ele obedecerá à ordem. Esse Abraão certamente não era conhecido pelo público ao qual a tragédia se dirigia. É possível deduzir que a tragédia existencial do patriarca, que Bese tanto procurou explorar, passe pela pergunta,
Que pode haver de mais trágico ao ser humano, se não ser destinado a sacrificar seu próprio filho? Essa pergunta justificaria o porquê da lida travada entre o patriarca e Deus, e também justificaria, deixo em suspenso, a possível escolha do argumento do sacrifício para a sua tragédia. Ou seja, enquanto poeta que conhece o mundo grego e latino, Bese encontra em Gênesis 22, 1, 19, a tragédia das tragédias. Ainda tenho tempo? 5 minutos? Se a recepção do público da Suíça foi a melhor possível, haja vista o fato da tragédia ter ganhado várias impressões e edições ao longo do século XVI e também depois, o mesmo não acontece entre os poetas humanistas de seu tempo. Tudo indica que o recado dado por Bese em sua carta aos leitores, aos que se ocupavam com a arte dramática no século XVI, demonstra um refinado conhecimento da cena cultural seiscentista. Sua percepção parecia antever certos questionamentos que recairiam sob sua tragédie françoise. A crítica mais conhecida vem das mãos do poeta francês Jean de La Taille. La Taille seria questionável considerar temas tão sem vida, segundo La Taille, e eu cito, temas tão sem vida e indignos do nome tragédia, tal como aquele do sacrifício de Abraão, onde a hipocrisia de sacrificar Isaque, tal qual Deus prova Abraão, nada traz de ruína ao final da peça. Se a crítica de Jean de La Taille foi endereçada diretamente à peça de Bese, o que estaria em jogo, em suma, seria a pertença da história de Abraão, ou mesmo sua adaptação estética à tragédia enquanto gênero. Por isto, por ironia, da mesma mão que sai a luciferina crítica a Théodore de Bèze, feita por Jean de La Taille, sai também, em 1572, uma tragédia chamada Saul o Furioso, escrita justo por Jean de La Taille, crítico e detrator. Se detrata Bèze por causa dos temas bíblicos, escreve logo em seguida uma peça que recupera a Bíblia como estética. Não é? Como reprovamento bíblico se o próprio La Taille se vale de uma história bíblica de Saul para a criação de sua tragédia? O quase completo esquecimento do legado artístico de Bèze, em parte provocado pelos holofotes que insistem em vê-lo somente como sucessor de Calvino, depois de 1564, fez com que a pergunta sobre a tragicidade de sua tragédia ficasse restrita ao século XVI, isto sob as críticas dos poetas da Pleiade. O Abraão da peça, assim sugere a tragédia, segue inicialmente a conduta da personagem bíblica, porque, apesar de exclamar arder em fogo, e cito pequenos excertos da tragédia, afirma tacitamente, eu o farei. Nesta conduta configura-se o obediente servidor de Deus, mas na sequência da obediente resposta, eu o farei, Bèze faz sua personagem redarguir o que acabara de ouvir. Então Abraão diz o seguinte, mas Senhor, tal novidade já decretada é desoladora e inesperada. O código trágico entrevisto se conjuga em maior ou em menor grau com cenas de contestações escritas pelo poeta teólogo. Bèze explora o paradoxo existente entre o desvelamento da natureza violenta da ordem dada e as promessas feitas por Deus. É nesse vórtice que se situa a dimensão trágica da sua peça, essa dimensão insolúvel, ter que obedecer a Deus e, ao mesmo tempo, assassinar o seu filho. Enfim, é nesse vórtice que se situa a dimensão trágica da sua peça, que será confrontada pela tensão provocada pelo topos obediência, proveniente, é claro, da interpretação corrente do texto bíblico. A obediência, ainda que vencedora, não se dá com a mesma passividade daquela revelada pelo Abraão do texto bíblico. Atravessando a obediência pelo sofrimento do patriarca, o sofrimento realçado pelo conteúdo das contestações, Bèze o transforma em herói trágico, personagem para a qual todo o caos é canalizado. Muito bem, eu vou suprimir algumas partes para chegar à conclusão. À medida em que a tragédia avança, Bèze faz subir a temperatura dramática.
Traz também para a ação um Isaac que, sob a forma de súplica, interpela o próprio pai, posto que então saberia já o real propósito da partida até o local indicado por Deus. No lugar da pergunta, onde está o cordeiro, o Isaac de Bézer, suplica por sua própria vida. A questão posta por Isaac, no verso 885, é dilacerante. E Isaac pergunta ao seu próprio pai, o que eu fiz para morrer? Em ação ascendente, a tragédia é conduzida até a cena do sacrifício, onde o patriarca eleva sua mão para Isaac, tal como acontece no relato bíblico, e nesse exato momento que Bézer funde máximo de tensão trágica e a ação divina. Para resumir, mesmo um pouco heterodoxo, o Abraão de Bézer ele hesita e acaba repetindo o desfecho daquilo que acontece no livro bíblico. Conclusão. Eu lerei a conclusão em no máximo 1 minuto e meio. Nesta divina e verdadeira história, como Bézer afirma no epílogo de sua tragédia, o personagem Abraão ganha tamanha complexidade, a começar pela presença do elemento sofrimento. O sofrimento de Bézer, como uma forma de retirar a personagem de Gênesis 22, sua monstruosidade absoluta, porque o sofrimento em sua tragédia o humaniza, o faz hesitar, o faz contestar o horror da ordem dada por Deus e por ele recebida. Ou seja, Abraão de Bézer é mais humano e, portanto, talvez possa ser mais bem compreendido do que o da narrativa bíblica, pois para o reformador o exercício da cega obediência não está apartado do flagelo que ela provoca. Bézer quer, de algum modo, retocar o Abraão do texto bíblico, que lá está recolhido a economia do texto. Se o sofrimento é o elemento que, numa situação limite, como a de Abraão, define a condição propícia para a ação da bondade de Deus ao que crê, ao que salta no abismo em plena confiança nas promessas do Altíssimo, ele só se torna visível na tragédia de Bézer e não no texto bíblico. Com sua tragédia, Bézer responde aos poetas da Pleiade, dizendo que o trágico não é monopólio da cultura grega ou latina. Vai mais longe, critica profundamente a petrarquização praticada pelos poetas do ambiente seiscentista e, portanto, foge conscientemente das imposições estéticos-estilísticas vigentes. Pode-se dizer que a tragédia de Bézer encarna, em certa medida, e por que não, uma espécie de proto-revolução do drama, até porque a forma protestante não trouxe consigo somente repercussões políticas, sociais e religiosas, na modernidade adentro, mas também literárias e estéticas. Refinando o teatro seiscentista, contribuindo com a recuperação da cultura dramática antiga e não esquecendo a importância da Bíblia, configurada na densidade de seus temas e de suas personagens, Bézer certamente abriu as portas para o teatro do século seguinte. Jean Racine, no século XVII, por exemplo, também procuraria a moldura criada por Bézer para algumas de suas peças. Penso, por exemplo, em Esther e Athalie. Críticos e historiadores do teatro francês, que cruzaram com Abraham Sacrifiant, ao escavarem o século XVI, como Raymond Lebègue e Gustave Lansonna, parecem lembrar que a primeira tragédia escrita na língua de Montaigne tenha saído das mãos de um protestante e, portanto, tendem colocá-la nas mãos de nada menos do que Étienne Jodelle, autor de Cléopâtre Captive, tragédia encenada em 1553. Lansone, por exemplo, em sua História da Literatura Francesa, 1912, sequer escreveu uma só linha sobre a tragédia de Bézer. Ao contrário, a Academia de Inscrições e Letras da França, no tomo 42, fascículo 2, de sua História Literária na França, dá a Bézer um lugar que o repara ao esquecimento de Lansone. O esquecimento voluntário ou involuntário? Por que o silêncio? Seria Abraham Sacrifiant uma tragédia menor e sem expressão em comparação às do seu tempo? Creio que não. Se pensarmos ao mesmo tempo nas condições editoriais do século XVI e na quantidade de edições que teve a tragédia, chegaríamos às conclusões em contrário. Cito algumas. 1550,
1553, que foi feita clandestinamente para circular na França, a edição de 1565, a edição de 1576, a edição de 1580, de 1582, 1592, 1594 e 1598. A tragédia de Bèze foi lembrada por Hervé Loachemol, nome importante da dramaturgia francesa e atual diretor da Comédie de Genève, que encenou em 1983, 1991 e 1994 a tragédia. Então, no último parágrafo, esse fato revela não só o reconhecimento da estética de Bèze, mas também a atualidade do tema motivo da peça. Diante do êxito alcançado por Loachemol, tudo indica que ainda hoje há quem se interessa em compreender melhor o que se passou entre Deus e Abraão, segundo as lentes do poeta francês. A exceção da justa lembrança que faz Loachemol, parece-me que o problema de fundo era o fato de Bèze ter pertencido a dois mundos, a religião e a poesia. Em 1562, Pierre de Ronsard, em seu ferrenho antiprotestantismo, desfere sobre Bèze uma dura crítica. Geisendorf afirma que Ronsard não enxergava nem em Lutero, nem em Calvino, mas antes em Bèze, o grande responsável pelo avanço dos protestantes, o que secundariza Lutero e Calvino na história da Reforma. Ronsard mira, sobretudo, o engajamento religioso de Bèze e, sob versos, o que não deixa de ser uma honra, o acusa de trair o país de onde ambos floresceram, porque ambos são franceses. E aí eu fiz uma pequena tradução da poesia que Ronsard faz a Bèze. Aquela que te nutriu e que em ti semeou outrora, a ciência e as artes, já em tua terna aurora, para servi-la e delas bem desfrutar, e não como tu fazes, querendo dela abusar. Se o problema era a face protestante de Bèze, talvez a Pleiade tenha esquecido, como esqueceu Ronsard, que o reformador também foi poeta e também, como tal, deveria, mereceria e merece ainda hoje ser conhecido e lembrado como poeta. Muito obrigado.